Deus não deixa ninguém enganado, né? Estava ali sentado, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, que se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Glória a Jesus. Ele fala de primícias. Peço que a igreja fique de pé em reverência à palavra, em nome de Jesus. Quem pode, né? João capítulo 1, versículo 11 e 12. João. Evangelho. 11 e 12. Peço que toda a igreja acompanhe, por favor. Toda a igreja achou? Diga amém. Amém. Eu peço que toda a igreja acompanhe, por favor, junto comigo. Vamos ler junto? E diz assim: veio para o que era seu. Vamos repetir que está muito fraco para quem merece, né? Vamos lá. Veio para o que era seu, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Na minha concepção e no meu entendimento, tem tudo a ver com a palavra a qual é denominado o culto de hoje, de primícia. Pode se assentar. Por quê? Porque nós acabamos de ler que ele veio primeiro. Quando se fala de primeiro, entendemos de primícia, porque primícia é aquilo que vem primeiro. E a palavra de Deus aqui está dizendo que ele veio primeiro para o que era dele, mas eles não os receberam. Mas, porém, ele abriu uma exceção para que todo aquele que crê nele pudesse se tornar filho de Deus. E sabe qual é o meu entendimento dessa palavra? Sabe o que eu consigo entender, pastor? É que muita gente vem para a igreja, entra na igreja, mas não consegue entrar no culto espiritual. Eita! Hoje é denominado culto de primícia. Quando a gente fala de primícia, a gente está falando de primeiro. Eu te pergunto, você até se dispôs a entrar na sua casa, mas será que você já entrou no culto a qual você decidiu entregar hoje? Quem já entrou no culto hoje? Quem já conseguiu sentir a presença de Deus? Porque se tratando de primícia, se tratando de algo que vem primeiro, a palavra de Deus vem o quê? O que ela diz? Primeiro buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu entendo com isso? Eu entendo que primeiro nós saímos de casa com um propósito, mas muitas das vezes quando chegamos na igreja não conseguimos nem entregar o propósito ao qual saímos de casa com ele. Sabe por quê? Porque até você chegar dentro do templo, onde é considerado uma casa de oração, você perde a sua ligação. É como eu tenho muitas das vezes escuto o pastor dizer, às vezes qualquer coisa pode tirar sua atenção. E é por isso que no momento a qual é adoração, é louvor, oração, muitas das vezes precisamos fechar o olho. Para quê? Para se desligar do mundo e ligar com Deus. Porque há uma diferença. Sabe qual é a diferença? Há uma diferença de você se mover e há uma diferença de fluir em você. A diferença de você se mover é que quando você sai da sua casa e chega aqui você está se movendo, mas quando você chega aqui você não consegue fluir, você não consegue entregar a primícia a qual você saiu de dentro da sua casa, no seu coração onde você colocou, de entregar a melhor adoração para Deus. Aí sabe o que acontece? Você se move, mas você não flui. Você se move, mas você não flui. E hoje em dia aí, essa é a dificuldade do crente. Sabe por causa de quê, cara? Porque o crente ele vai dizer e vai falar assim: meu Deus, eu estou me movendo, eu estou fazendo. Aí Deus vira para ele e fala assim: mas você não está fluindo, você não está fluindo.
Sabe qual é a diferença de você mover e a diferença de você fluir? A diferença é que quando você move, você anda com as suas próprias pernas, as suas próprias decisões. Mas quando flui, o Espírito Santo de Deus, fonte de águas vivas, flui dentro de você. E se flui dentro de você, quem está do seu lado vai ser contagiado pela sua vida. Quem está do seu lado vai ser contagiado pela sua presença, a qual você carrega dentro de você. Agora você conseguiu entender a diferença de mover e fluir? Essa é a diferença. O mover, você pode se mover pelo sentimento, você pode se mover pelas suas decisões, você pode se mover pelas suas emoções, pelas suas escolhas, mas o fluir só tem um jeito, o fluir só tem um jeito, o fluir só vem do Espírito Santo. Aleluia. E é por isso que Deus ele colocou essa palavra no meu coração, sabe por causa de quê? Porque quando ele escolheu, aquele que ele escolheu não deu muito crédito para ele, mas ele olhou e falou assim, lá na frente ele viu que existia um povo no ano de 2023 que queria ser chamado de filho, estava precisando de um pai. Aí sabe o que ele faz? Ele olha para a terra e fala assim, meu Deus. Aí a palavra de Deus no livro de João vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo naquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente fala de Filho unigênito, a gente também está falando da primícia, porque ele era o único, o primeiro Filho de Deus. Mas o Senhor entregou a primícia dele, o primeiro. Sabe por quê? Porque ele ama você, ele ama a mim. Aí eu te pergunto, qual é a primícia que você veio para entregar hoje? A sua adoração? Ou você veio simplesmente porque hoje era domingo? Há uma diferença entre mover e fluir. O fluir no Espírito Santo de Deus, ele flui, ele toma posse do seu corpo, e muitas das vezes você não consegue nem controlar aquilo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque igual Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A primícia da nossa vida sempre vai ser Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por causa de quê? Porque a palavra dele nos ensina que primeiro temos que amar a ele, e depois a gente vai buscar as outras coisas. E quando fala de amor, não tem como comparar o amor de Deus com o amor a qual nós sentimos na terra. Porque eu acredito, todo mundo aqui é mãe, mas eu creio também que tem pais. E o pai e a mãe a qual aqui se encontra não deixaria, não entregaria o seu filho por amor de qualquer outra vida. Eu tenho a certeza disso. Sabe por causa de quê? Porque o nosso amor, ele nos prende na terra. Porque ainda querendo ou não, nós temos raízes. Mas eu vou te falar uma coisa, nós temos que entender que a raiz desde o início sempre foi Deus. E Deus ele virou Gabriel e falou assim, vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança? Aí ele vira e fala assim, imagina agora a conversa entre o Espírito Santo, Deus e Jesus. Agora imagina, ele vira um outro, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Aí o outro vira e fala assim, mas como a gente vai fazer a nossa imagem e semelhança se tudo que a gente fez foi através do verbo? E João vai dizer que o verbo estava com Deus, o verbo era vida, tinha vida, ele era Deus. E vamos dizer, imagina Deus falando assim, não, mas eu consigo dar algo para eles que tudo que a gente já disse, tudo que a gente criou não vai conseguir ter. Agora você imagina o Espírito Santo pairando sobre as águas e falando assim, mas o que vai ter? Aí Jesus olha e fala assim, eu vou soprar a essência que tem dentro de mim, dentro deles. Eu vou soprar a essência do Espírito dentro deles. Aí sabe o que eu entendo? Que Deus fez tudo, mas a única coisa que Ele amou de tal maneira fomos nós, que Ele entregou o Espírito Santo para eu e você cuidar. Essa é a nossa primícia, cuidar daquele a qual nós carregamos dentro de nós, que chama-se a presença de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Peço que a igreja fique de pé.